Boa noite, Shavuot Tov, boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro, aqui agora já. A pergunta da semana é, dar a volta por baixo ou por cima? Pergunta interessante. Aqui tem uma imagem ligada à volta e também por baixo e por cima. A gente está no projeto Likutei Sichot, de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos de Sichot. A gente está no volume 24, a Parashá é Shoftim, a Sichá é Shoftim, a segunda Sichá de Shoftim. A gente está na semana de Yom Kippur e, por algum motivo, os líderes do projeto escolheram essa Parashá, essa Sichá ligada a Parashá Shoftim, que é de antes, mas é um tema absolutamente maravilhoso, é o melhor de todos. E é muito feliz de poder falar sobre isso mais uma vez. Está ligado com a época de Mashiach, que está se aproximando, que seja agora já. Então, a ideia é que sim, vamos dar a volta. Volta é ligado com techuvá, com voltar, com recuperar um estado de clareza, de verdade, de conhecimento, de ligação, de conexão, de divindade para o mundo, e vai ser por cima. A gente já refinou como foi prometido, garantido e falado. Já refinamos tudo o que podia aqui embaixo. No futuro que está por vir, que é chamado Leatid Lavó, a época messiânica, a Geulah, a redenção, o foco é nos motivos elevados por cima, como a gente vai ver em seguida. Então, na Parashat Shoftim, está no livro de Varim, no capítulo 19, fala que Yachrit Hashem Elokecha et Agoim, Asher Hashem Elokecha noten lecha et atzam, quando Hashem vai dar para a gente novas 3 terras, e a gente vai herdar e vai passar a ver lá também, a gente deve fazer Shalosh Arim, 3 novas cidades. Tavdil, vamos separar dentro dessas novas terras, que eu vou te dar como Hashem vai dar para a gente como herança. Ve'haya lanus chama kol rotzeer, e completa que vai fugir para lá todo assassino. Assim está na Torá. Então, fala para fazer 3 cidades de refúgio para assassinos fugirem para lá. Isso está ligado com a época do futuro, Leatid Lavó, como eu falei, que está ligado com a época da chegada de Mashiach, quando a gente vai receber, então, as 3 terras dos povos, como está explicado no Rashi, de Keini, Kenizi e Kadmoni. E o Rashi explica qual que é cada uma dessas, está ligado com Amon, Moav e Edom. O Rambam também legisla, né? A gente sabe que o Rambam ele é um posek halachá, ele decide a lei no seu livro de Mishneh Torah. Ele coloca desse modo, no capítulo 12 das leis sobre os reis, maravilhoso o capítulo 11 e o 12, assim termina todo o livro da revisão do Talmud, da Torá oral que o Rambam fez, de todo o Talmud. Mimei Melech Mashiach, na época do rei Mashiach, Mosifim Shalosh Acherot al Eilu Ashesh, já tem 6 que foram separadas antes, né? 3 por Moshe, inclusive, ainda, do outro lado do Rio Jordão, e 3 por Yoshua, do lado de cá de Israel. Vão ter mais 3 que vão se acrescentar. Como está nessa Parashá em Shoftim, Yutet, versículo 9, né? 19, 9, vocês vão acrescentar outras 3 cidades, além das 3 que já tem lá daquele lado. E está ligado com Keni, Kenizi e Kadmoni, como está escrito aqui, que foi prometido para Avraham ainda, no pacto do Ben Abetarim, Parashat Lech Lechá. Foi um pacto que Hashem fez, e ele falou que vai dar justamente essas 3 terras quando Mashiach chegar no futuro. E aí, como fala a nossa Parashá, Veim Yarhiv, e quando você orar, explica que esse im, né, poderia ser traduzido como se, mas é quando, kasher, quando
Hashem vai expandir as fronteiras, vai ter que construir essas novas 3 cidades. A pergunta é conhecida em vários lugares: para o que precisa acrescentar mais cidades de refúgio e nessa região? A gente sabe que esses refúgios são para assassinos não intencionais, que não tinham intenção de matar alguém, mas que tem um vingador, alguém que é da família do que foi assassinado, que tem o direito ou a obrigação de ir atrás desse que matou o mesmo sem intenção, e ele pode matá-lo para vingar a morte do seu parente. E aí é a mitzvah que a gente tem de construir todas as cidades de refúgio, e terão mais 3, para que essa pessoa que matou sem intenção, ele possa fugir para lá e se proteger, e ele está livre, não precisa se preocupar mais, mas ele tem que chegar até essa cidade de refúgio. Agora, qual o sentido de ter mais 3 nessas novas regiões, se em princípio não terão mais assassinos, mesmo dos outros povos? Como diz o profeta Yeshayahu, Lo Isagoi El Goi Herev, que chegue agora já essa época que um povo não vai se levantar contra o outro e não vão fazer mais a guerra. Então não vai ter mais assassinos. Então para que vai ter cidade de refúgio? Apesar de ser para quem mata sem intenção, sem querer, mesmo assim essa possibilidade não terá no futuro. Tanto para quem mata, não vai ter quem matar, mesmo sem querer, e para quem morrer. Como é que vai ter alguém que vai morrer? No Talmud, em Makot, explica, no Tratado de Makot, explica, conta sobre 2 pessoas que eles mataram alguém. Tá? Uma delas matou sem querer, sem intenção. E a outra matou bemezid, né, que é com intenção. Mas não tiveram testemunhos, então elas não têm como ser punidas ou julgadas. Então Hashem dá um jeito depois, que faz com que esses 2 vão para uma pousada, e aí esse que matou bemezid, né, intencionalmente, ele vai estar parado embaixo de uma escada. Aquele que matou beshogeg, sem intenção, vai estar em cima da escada e vai cair. Assim, nada é por acaso, providência divina, literalmente, que vai cair em cima desse, vai matar aquele que matou de propósito. Então, aquele que matou de propósito vai morrer, que era a pena que ele merecia por ter matado de propósito. E aquele que matou sem querer vai ter que aí então fugir, né, para poder se salvar. Mas como no futuro não terá quem mate intencionalmente, automaticamente também não terá ninguém com pena de morte que vai precisar passar por essa situação de ter que morrer e o outro poder fugir para uma cidade de refúgio. Então não vai precisar ninguém matá-lo sem querer e correr para uma cidade de refúgio. Então para que precisa? Também pelo lado de qualquer coisa que é feita sem intenção, qualquer pecado sem intenção, beshogeg, é sabido que hoje isso acontece quando a pessoa tem alguma ligação com o lado negativo que tem naquele pecado. Então a pessoa não faz o pecado com intenção, mas por ter feito sem intenção, sem querer, demonstra que no fundo tinha alguma coisa que estava, né, algum resquício ligado com aquele pecado que a levou a fazer sem querer. Por isso que todos que fazem um pecado nessa época agora, e certamente também vai ter, como a gente vai ver em seguida, como compensar isso quando Mashiach chegar e construir de novo o Beit HaMikdash, a pessoa que faz um pecado sem querer tem que levar um korban, que é chamado kapará, uma oferenda que ajuda a perdoá-lo pelo que ele fez, né? Chamado hatat, korban hatat, para quem fez alguma coisa sem querer, sem intenção, mas tem que levar de qualquer forma porque ele tem que passar por esse processo de purificação chamado kapará. Está ligado com o Yom Kippur, talvez por causa disso, que foi escolhida essa paraxá, essa sirá. Como no futuro não terá mais o mal no mundo, a chama de tirar todo o mal do mundo, então também não terá espaço nem para, finamente, uma transgressão qualquer, mesmo sem intenção. Então não tem porquê alguém fazer alguma coisa tão grave como matar sem querer. Não vai ter mais. O mal no mundo não vai ter mais sem uma ligação qualquer que seja mínima com um pecado tão grave como esse de matar. Tem comentaristas que explicam
essas futuras cidades de refúgio como uma mitzvah. É um decreto divino de cima para baixo que vai continuar tendo necessidade, então tem que fazer, mesmo que não tenha uma utilidade. Mesmo que só tenha, como diz o Rambam, uma época de paz, de verdade e de coisas boas na era messiânica. Mas, na própria Parashá, explica o motivo mais comum para as cidades de refúgio, que é Lo Shpordam Naki Bekerev Atzecha. Aqui, você não vai derramar sangue limpo na sua terra. Então, porque vai continuar tendo essa questão de algum modo, né, de derramamento de sangue. Tem comentaristas que explicam que precisará no começo da era messiânica. Então, sim, vai ter essa questão de derramamento de sangue, né? Mesmo não tendo mais o mal no mundo, não tendo mais transgressões e mesmo sem intenção. Mas no começo ainda vai acontecer isso, né? Como o próprio Rambam fala, que no começo da era messiânica vai ter só a diferença em relação à nossa época, que não vai ter mais a subjugação aos demais povos, né? E o Rambam coloca, né, Alali alalev, Shemot HaMashiach, não pense, não venha sobre o teu coração que na época de Mashiach, que vai terminar qualquer coisa no mundo como de costume acontece, porque não vai ter nenhuma mudança grande da criação do mundo, Maseh Bereshit. Olam keminhago noheg. O mundo vai continuar como de costume. Como está explicado em Yeshayahu, que fala sobre o lobo conviver com um carneiro, mas isso é um sentido figurado, que os outros povos não vão mais nos atacar, etc. e tal. E depois o Rambam continua nas Alachot Melachim e Melchamot, né, as leis dos reis, no capítulo 11, né, o penúltimo capítulo que termina todo o Mishneh Torah, e todo aquele que acredita em Hashem e na época de Mashiach, e mesmo aquele que não espera cada dia pela chegada, não do que os profetas, não somente ele está se revoltando contra os profetas, mas como também está indo contra uma heresia, contra toda a Torá e contra Moshe Rabbeinu, porque a Torá testemunhou sobre isso, como está nas leis que a gente vê agora sobre mais 3 cidades de refúgio, como as profecias de Bilam, Parashat Balak, etc. Então, o Rambam coloca numa lei separada sobre as 3 novas cidades. Ele fala o seguinte, Arber e Miklat, depois que ele fala sobre isso, que tem que acreditar que Mashiach vai chegar, e que isso é uma profecia na Torá, Moshe Rabbeinu e outros profetas. Ele fala aqui, em relação às 3 cidades de refúgio, como está a nossa Parashá, Shoftim, né, que vai expandir as fronteiras, e vai precisar ter, né, pelo visto, porque Hashem não criou o mundo para o caos. Então tem que ter ordem, tem que precisar de refúgio para poder proteger e salvar quem fez alguma coisa errada não intencionalmente. Então, a gente vê que está separado a questão do Aremiklat, da profecia de que vai vir Mashiach, e também do que está embaixo, que fala que Mashiach não precisa fazer milagres e grandes efeitos no mundo, de mudanças no mundo. Não vai precisar ter ressurreição dos mortos, etc. Assim como aconteceu na época de Rabi Akiva, que ele denominou o Bar Korvá, né, o Bar Koziva, como Mashiach, ele não exigiu e não demonstrou o Bar Korvá nenhum milagre para ele ser o rei Mashiach. Então, isso tudo é uma prova que o mundo continuará como de costume nessa época de Mashiach, quando terá a construção dessas novas 3 cidades de refúgio. A pergunta é por que o Rambam não colocou tudo como uma prova clara
que Mashiach não precisará fazer milagres, etc., como ele colocou nessa terceira alahá, e não juntou com essa de cidades de refúgio, que estarão ligadas a o mundo continua igual, então vai continuar tendo transgressões não intencionais, mesmo que seja na primeira época, e vai ter necessidade ainda de salvar e proteger alguém que fez isso para se salvar do vingador. E colocando antes da possibilidade de pensar que precisará fazer milagres, implica que não é suficiente para afastar esse pensamento. Quer dizer, se o Rambam não colocou junto a cidade de refúgio como prova de que o mundo vai continuar igual, como de costume, mesmo com a chegada de Mashiach, profetizado por Moshe Rabbeinu e outros profetas, e depois fala separadamente que não precisa fazer milagres, que milagre está ligado com além do mundo estar como de costume, ao mesmo tempo que colocou separado e colocou antes, quer dizer que não é uma prova suficiente continuar a existir as cidades de refúgio ou ter novas cidades de refúgio, porque o mundo vai continuar como de costume, tendo ainda morte e vingança e necessidade de proteção. Quer dizer que não é prova suficiente isso de ter a cidade de refúgio, mesmo quando Mashiach chegar, de que não precisava fazer milagres, porque colocou ainda teria a possibilidade de pensar que Mashiach precisa fazer milagres, e por isso que o Rambam coloca uma lei separada que não precisa fazer milagres, mesmo já tendo explicado que vão ter cidades de refúgio. Como é que explica isso? Podemos explicar que não é prova da continuidade da normalidade no mundo, como a gente falou, porque podem ser para os que mataram sem intenção na nossa época de agora, e estarão nessas terras, Keini, Kenizi, Kadmoni, quando Mashiach chegar, e aí eles mataram agora e vão estar nessas terras e vão precisar fugir para lá quando chegar Mashiach. Uma coisa aconteceu antes e vai ter a consequência depois. Como o Rabi Ishmael, que eu falei, que eu ia trazer esse exemplo, que ele anotou no tratado, no Talmud, ele anotou os korbanot que ele teria que levar por coisas que ele fez transgressões sem querer, e ele ia oferecer, então, transgressões na época que ele estava vivendo, na época da Guemará, e ia trazer só depois, quando o Beit HaMikdash for reconstruído, que ele vai oferecer. Então, pode ter uma coisa que o erro foi feito agora e a consequência vai ser só depois, quando chegar Mashiach. Mas, em princípio, isso também não é suficiente, porque está escrito lá que Yeham Levavó, que o vingador vai ficar com o sangue quente. No futuro também, ele vai ficar. Não é que ele está agora, já, e só vai acontecer isso depois, a consequência. Mas podemos entender, daqui a gente conclui que isso acontecerá. Aqui está a essência, pequenininho, mas de tudo que a gente falou até agora. Acontecerá baseado numa situação criada já desde o início. Então tem uma situação que a Torá, desde que criou o mundo, já colocou isso dentro do tecido, da malha do mundo. Na nossa época, e desde a criação do mundo, que quando alguém mata sem querer e tem o vingador, ele naturalmente vai ficar com o sangue quente, porque assim Hashem colocou no mundo essa natureza. Então, mesmo quando o assassino cometeu esse crime não intencional na nossa época, e ele tem que correr para a cidade de refúgio, ele está passivo de ser assassinado pelo vingador desde muito antes. Isso já aconteceu antes. Mas ainda precisa entender, pela linha do Rambam, que quando ele sai, o vingador tem direito, não é obrigação, de se vingar. Quer dizer que é uma situação nova, ele passa a ter o direito, não está ligado tanto com o que aconteceu antes. E como combina, o Rambam combina isso com o que ele fala, que não vai ter mais fome, não vai ter mais guerra, não vai ter mais inveja, nem competição no mundo. Se ocupará somente com o conhecimento, a ligação com Hashem. Então a gente vai começar a entender que as cidades de refúgio não são somente para proteger e salvar. Também serve como capará, como processo de perdão
da pessoa. Se fosse só para perdoar, então não precisava ter mais 3, muito menos nessas novas terras. O vingador, o justiceiro, tem o sangue quente, como a gente falou. Não por causa do seu yetzer, da sua inclinação a fazer coisas erradas, mas porque faz parte das leis da Torá, que Hashem definiu assim. Assim Hashem e a Torá criou e definiu o mundo. Isso não deixará de existir. Isso continuará como de costume. A natureza das pessoas, que não é uma coisa ruim necessariamente, que isso vai acabar. Mas a natureza é que acontece isso. Então vai ter que continuar existindo essa estrutura que Hashem definiu, que é boa, que está desde agora. A gente já pode apreciar essa estrutura desde agora que Hashem criou, que está na Torá e é eterna. Concluindo, as cidades de refúgio estão ligadas espiritualmente com o estudo da Torá. Que a gente possa cumprir essa mitzvah, estudo da Torá, que é estar refugiado, como no Shabat, protegido, sem nada ruim que pode acontecer no mundo. Que possa ser de verdade isso, que a gente não viu isso totalmente nos últimos anos, principalmente desde 7 de outubro. Que a gente possa cumprir essa mitzvah de ficar estudando o Torá, de estar protegido, uma cidade de refúgio. E Hashem vai acrescentar novas 3 dimensões nessas 3 cidades novas e nesse estudo do Torá novo que vai chegar com Mashiach já agora, se Deus quiser. Turma, todos nós, boas notícias, Mashiach now.